Senhores, olá! Mais um vídeo sobre a ciência espiritual da criação, é o número 34. Bom, vamos falar hoje sobre fatores, essências, elementos. Os fatores, que são aquelas partículas que os trônos projetam, né? Irradiam para o início de uma criação. Aos tronos maiores e aos menores, há muitos tronos, só que eles falam mais nos principais, que são os 7 daqui. E esses 7, eles têm a outra parte, que se chama a parte positiva e a parte negativa, mas não é a parte negativa, não quer dizer que seja uma coisa ruim, né? Não é isso. Bom, eu estou recordando um pouco. Então, temos esses fatores, quando inicialmente, né, começa a criação, elas, de um fator, sempre produzem ondas. E essas ondas começam a trabalhar, certo? Elas vibram. Esses fatores que projetam suas ondas, primeiro é projetado o fator, depois eles mesmos projetam essas ondas vibratórias que vai dar a qualidade às coisas que vão se formar e as qualificam. Como já foi até explicado anteriormente em outros vídeos, só que eles já começam a explicar de uma outra maneira, mais, não sei, mais profunda, mais para a gente entender melhor. Nós temos as essências, que também são partículas. As essências, essas partículas, depende do padrão vibratório por onde está fluindo. Daqueles que irradiam, por exemplo. Qual é o trono? Qual é o trono que está irradiando? Então, a essência são partículas que dependem do padrão vibratório por onde está fluindo, né? Irradiando, assumem qualidades específicas. Então, há a qualificação, e depois vem a qualidade, e depois do fator e da essência, vem os elementos, que é o resultado do entrecruzamento de uma vibração essencial, a qual atravessou 6 outras ondas essenciais. Então, vamos lá. Fator vertical, primeiro lá, vertical. Vem as essências,
E os elementos, que é o entrecruzamento de uma vibração essencial, porque tudo tem vibração, né? A qual atravessou seis outras ondas, porque o primeiro que está se formando é o sétimo, que corresponde a um trono, sétimo. E aí passa a 6. Eu não fiz a 6, fiz 1, 2, 3, 4, vou botar aqui. 6, pronto. E tem para cá também, né? Energias. Cada uma é o somatório de uma irradiação elemental, que foi essa que passou por elas, estacionou aqui. Então, as energias agora, nesta outra fase, é o somatório de uma irradiação elemental vertical mais as 7 correntes eletromagnéticas elementais que atravessam horizontalmente. Vou repetir, vamos falar. Primeiro, fator. Depois, essência. Essência. Elementos, entrecruzamento, energias, é tudo que aconteceu. Energias é tudo que aconteceu, tá? Fica melhor assim, né? Então, eles aqui dão... Eles não falam, eles não explanam de cada trono, vamos dizer, de cada trono. Então, deram aqui um exemplo. O exemplo da fé. A imantação, né, da fé, ela cristaliza o ser. E a imantação do amor agrega, né? Ela agrega, ela junta. Fé e amor são duas qualidades divinas. Qualidades divinas, os dois juntos, desencadeiam processos genéticos em todos os níveis vibratórios e em todos os graus magnéticos. São dois fatores divinos. E os graus magnéticos, já sabe que passa por esses processos e cada um tem uma escala, né? Também. Fator cristalino, que tem a qualidade da fé, ele é magnetizador. Então, magnetismo, agregação, trabalhando juntos. E o que corresponde à imantação agregadora do amor é o fator mineral. Vamos agora a outro exemplo. A onda fatoral mineral vertical original
que é o amor agregador. Ela vai absorvendo as ondas fatorais horizontais. Então, ela vem e vai absorvendo. Vai absorvendo. Vamos tirar a escala, porque aqui no caso ela desce. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ela desce, foi formada aqui, vai descendo e vai. Mas uma delas ela vai se atrair, né? Como eles já falaram anteriormente. Então, isso faz com que forme um feixe de ondas, né? É onda disso, é onda daquilo, é onda deixa eu ver aqui, onda essencial, é onda fatoral, é onda essencial, é onda elemental, e o somatório das energias que vai dar origem às vibrações. Uma observação minha: tudo no universo vibra. E se vibra, gera ondas. E ondas geram eletromagnetismo. Bom, continuando ao estudo. As ondas vibratórias, então elas descem e vão absorvendo ondas magnéticas essenciais, horizontais, e dão origem às correntes eletromagnéticas. Então, aqui vai formar uma correntes eletromagnéticas. Uma onda forma outra onda, depois o conjunto forma correntes, vibrações, e depois formam correntes. As correntes descem. E dão origem a outra coisa. Porque a criação passa por diversas fases. As correntes descem e dão origem às irradiações energéticas naturais. O que é isso? As outras não eram naturais? Porque agora, o que vai acontecer, pelo que eu entendo, dessa já formação que houve, né? E que ela desce e vai dar origem às irradiações energéticas naturais por si mesmo. É como o Criador, né? Ele é por si mesmo. Então, não foi irradiada. Natural daquela formação, vamos dizer assim. É o que eu entendo. Essas irradiações... desculpa. As irradiações naturais horizontais, dando origem às irradiações celestes. Essas irradiações celestes não se limitam ao nosso planeta, Terra, né? Elas projetam-se ao espaço infinito, cósmico. Então, vamos lá. Elas descem, absorvendo as irradiações naturais, horizontais, dando origem às irradiações celestes. Então, daqui, desse conjunto, vem outro tipo de radiação, que são as celestes, que começa a irradiar por tudo que é lado no universo. Essas irradiações celestes
não se limita aqui, esse espaço da Terra. Ela vai muito além. Ela se projeta ao espaço infinito cósmico. Mas cada irradiação tem o seu grau específico para não cruzar e criar choques energéticos. Então, explicando melhor, cada formação dessa terá uma origem diferente, será um produto diferente. Por exemplo, pão é diferente de biscoito, certo? Arroz é um cereal, feijão é um cereal, mas o arroz é diferente. Então, quando chega nessas irradiações celestes, que elas se projetam, mas cada uma tem a sua, vamos dizer, a sua função, né? Uma é diferente da outra. Tá? E eu vou ficar por aqui. No próximo estudo está organograma. Bom, vou aproveitar e falar da grande revelação do vídeo que eu vi da Casa da Plataforma sobre o Pedro, né? Médico. Eles todos passaram por tudo isso. Gente, o Criador é um só. Ele lança várias partículas, mas vamos dizer, a primeira que vai ser irradiada pelo trono X. Expliquei nos outros vídeos, né? E aí vai se formando aos poucos, só que vai se formando tudo energeticamente. Quando a gente faz comida, a gente mistura tantos ingredientes para ficar uma coisa só. Um sabor só. Aí a gente come e tem aquele sabor. Conseguiu fazer aquele gostinho, mas a composição ali tá um monte de coisa. Salsinha, arroz, tomate, cenoura, chia, né? Misturou tudo e formou ali uma... Né? Falando isso para quem tiver dúvidas de entendimento, para entender dessa maneira, ok? Bom, gente, estou surpresa. Afinal, quem é o Pedro? Já fiz um vídeo sobre ele, né? Não vou fazer outro, mas teve uma... Se eu soubesse, eu teria feito um vídeo com essa revelação, caramba. Ele foi Enki, né? Ele foi mais um outro que eu não estou lembrando. Ele foi vários seres aqui. E uma dessas reencarnações, ele foi o Akhenaton. Bom, aí a gente... ele é Akhenaton, mas ele não canalizou Akhenaton. Aí o espírito que estava lá falando, estava dando as informações, disse que quando ele fala por Akhenaton, é ele mesmo que está falando. É o espírito do Akhenaton, porque o espírito do Pedro é do Akhenaton. Primeiro ele disse que era um Enki, né? Uma das vidas, né? Porque são várias personalidades que um ser humano tem, várias personalidades. São várias vidas. Então, a pessoa, quando chega a uma certa evolução, ela pode se apresentar com várias vidas que teve, tá? E a Sabrina é a Nefertiti. O Akhenaton, ele foi assassinado e os filhos dele assassinados na época que ele estava, porque o Jesus Cristo era para ter nascido lá no Egito. Como teve esses problemas, as trevas tomou conta de lá, então por isso que Jesus nasceu lá em Jerusalém e não adiantou nada, foi morto, né?
E agora ele continua, esse Akenaton é o primogênito do Jesus. Pedro é o primogênito que foi Akenaton e é o primogênito, o primeiro filho que Jesus fez. E o Jesus fez já com intenção, pelo que eu entendo, ele já fez com intenção de realmente colocar o filho dele para fazer a missão, para ajudar nós, os verdugos, nós, os primitivos, que eu me incluo também. Eu vejo, melhorei já um pouco, mas quando eu olho como eu era, eu vejo que eu, puxa, muito primitiva, ou criança, como queira dizer. Então, para que os primitivos tenham chance de evoluir, mas muitos não estão conseguindo, muitos até pioraram, e o 666 está sendo colocado na testinha. Nós não vemos, mas já está colocado na testa. E é só desencarnar para ir lá para o lugar lá para o planeta de. Deve ter planetas que só tem pedra, terra. Não tem vegetação como aqui, não tem. Para procurar água, vai sentir sede, tem que dar quilômetros, etc. Vão sofrer, mas não vão lembrar o que fizeram. Depois, quando falecer lá, nesse planeta, vai ser mostrado, né, o que eles fizeram. Os que viveram na Atlântida, que foram exilados aqui, que eram os capelinos, eles vão para um planeta, não evoluíram, os que não evoluíram vão lá para um planeta que vai ter um continente muito semelhante à Atlântida, para botar eles à prova novamente. Bom, quando o ser que está dando essas informações diz: foram colocados, exilados, os capelinos que faziam coisas erradas lá em Capela, mas não foram só eles. Pela minha pesquisa também foram os hebreus que vieram para cá, os de Marte que vieram para cá e os outros que descendentes lá de Gondelândia, que foram os escravos feitos aqui pelos Anunnakis, que foram de Gondelândia foram para a Lemúria e da Lemúria foram para a Atlântida. Só que a gente sabe muito pouco sobre a Lemúria e sobre a Gondelândia. Só sei que foram colocados lá os escravos no sudeste da África, Gondelândia, outros dizem Gondelândia. Ele submergiu, aí subiu a Lemúria, eles foram para a Lemúria e da Lemúria depois foram para a Atlântida. Então, a Atlântida é uma mistura não é só de fulano, como eles falam. Ele está falando, porque eles não vão falar assim tudo de uma vez, a história toda. Isso não tem nem tempo, né? Vai ficar um vídeo que de 10, 12 horas, não dá. Então, a gente tem que encaixar as coisas, né? Então, o que eu estou falando é isso. Vieram outros. É só ler a flor, como é? A Flor da Vida, o livro. Peraí, deixa eu ver o nome direito. Não estou com ele aqui, não. Não estou com ele aqui, não. Está lá longe o livro. Eu não tenho espaço aqui mais para colocar. Deixa eu ver se eu lembro. O segredo da árvore da vida, da flor da vida, um negócio assim. De Druvaldo, hein? Druvaldo, não confundam com outros nomes semelhantes ou iguais, é Druvaldo. É de Druvaldo. Então você vai encontrar muitas coisas sobre a época da Atlântida também. Eu aconselho a ler A Lei do Uno, esse livro, os livros de Rubens Saraceni, que está me ajudando muito, e Os Mensageiros do Amanhecer, livro Terra, que está me ajudando muito a entender mais essas informações lá dessa casa, né? Que ainda não conheço presencial, mas um dia pretendo conhecer. Então,
Então fica aí essa informação fantástica, né? Então é o nosso último ciclo da Terra. Esses capelinos que não evoluíram, eles vão, mesmo os que têm idade, vão durar mais, vão falecer com muita idade. Eles disseram aí que eles vão ver alguma coisa que eu não entendi, vão ver algum acontecimento, não sei o que é. Bom, senhores, então é isso. Olha, eu vou confessar que está ficando um pouquinho difícil explicar agora a continuidade dessa ciência espiritual, mas eu estou fazendo o possível para. Até é por isso que esse vídeo está menor, porque dividir bem, para entender bem, para não dar muita confusão. Tá? É muita coisa. A pessoa tinha que ter uma memória assim de gênio para, vamos dizer, que na hora da explicação da gente poder fazer uma comparação com o que já aprendeu, né? Embora eu, às vezes, repito o que eu lembro, né? Repito alguma coisa, né? Mas não sei se está sendo suficiente. Eu aconselho a vocês que têm na internet a ler esse livro, porque às vezes a compreensão de um não é a mesma compreensão do outro. Aquele outro pode compreender mais além, já pode ter vindo com uma bagagem desse conhecimento e aí vai ampliar mais, né? Então, eu estou fazendo esses vídeos da ciência para quem gosta, mas não é isso que vai mudar o teu interior. Não é isso que vai fazer a reforma íntima. É você que tem que fazer a reforma íntima, ok? Atualmente eu estou me sentindo uma criança perante a espiritualidade, né? Porque quanta coisa está vindo, quanta coisa diferente, coisas que a gente pensava uma coisa e a outra, né? É bem diferente daquilo que nos ensinaram ou deturparam o ensinamento, não sei. E então é bom a gente se atualizar, ok? Então, muito obrigado aí pela presença e vamos em frente. Vamos em frente. Tchau.